Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bate-papo com graça hoje é com eles, André Luiz, Gabriel, o Querubino, e quem? Nada mais, nada menos que Misaela Gomes, como é que é? Querubino agora também. Misaela Gomes Querubino também. E não podia ficar faltando a minha digníssima esposa, a missionária Ana. Graça e paz, queridos. Amém. Nós estamos aqui hoje, hoje é sábado, dia 28, dia 28 de janeiro. Nós estamos no dia que antecede a partida do meu filho para Volta Redonda, voltando para casa, depois que eles passaram quase um mês aí conosco. Eles vieram para cá que dia? Dia 3 de janeiro. 3 de janeiro. 3 de janeiro. Meu coração está apertado, mas vida que segue, né? Nós temos que tentar deixar seguir, né, Misaela? É verdade. E nós vamos aqui bater um papo sobre muitas coisas. Esse vídeo tem um objetivo de deixar para nós uma lembrança e também tem muitas pessoas que, graças a Deus, simpatizam com a gente, né? E eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Tá certo? Então, missionária Ana Querubino, como é que tá o coração aí? O meu, não posso nem falar, né? A gente, na verdade, nós temos um chamado missionário, né? E esse chamado, Deus tem sempre nos despertado a responsabilidade de colocarmos mais e mais na direção de Deus, porque a vontade dele é perfeita e é agradável. É claro que como mãe, não tem como falar que não vou sentir, né? Já estou sentindo. Mas, ao mesmo tempo, a alegria em saber que está cumprindo o ID de Jesus. Amém. Misaela, como é que está o coração nessas expectativas posso dizer de um novo começo? Não é um novo começo não, né? Mas de experiências novas, né? Sim, grandes expectativas, né? A gente tem visto o quanto Deus tem abençoado as nossas vidas, até mesmo desde antes do nosso casamento e agora nesses 2 anos já de casados, Deus tem abençoado tanto, então estamos com grandes expectativas de que o Senhor continuará fazendo nas nossas vidas. Amém. E aí, senhor André Luiz, Gabriel Querubino, como é que estão as expectativas aí para essa nova etapa na vida, não só na vida, como no ministério de vocês, né? Sim, sim. Primeiramente, né, a gente está muito feliz de estar com vocês aqui nessa tarde, né? Cidade toda nossa, né? Aprove o Senhor, estarmos aqui reunidos. Isso é um motivo de muita alegria. Já tem tempo que a gente queria estar aqui presente com vocês e eu não estava conseguindo, né? Mas graças a Deus, dessa vez, Deus preparou essa oportunidade. E as expectativas, elas estão, assim, altas. E ontem à noite mesmo, eu e Misaela, a gente estava conversando e relembrando, né, de tudo aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Algumas experiências que a gente teve com o Senhor e quanto Deus tem nos abençoado, quanto Deus tem nos surpreendido. E assim, em nada o Senhor nos desamparou, o Senhor nos decepcionou, simplesmente em nada. Então assim, a gente está crendo, né, que o Senhor tem um propósito, Ele tem chamado, e a gente crê que quando o Senhor chama, Ele também capacita, Ele supre, né, todas as necessidades. E é isso que a gente está vendo também no nosso casamento, nas nossas vidas profissionais também, ministerial. O Senhor tem suprido todas as necessidades. Amém. Vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos chegar nessas etapas aí. Vou bolando algumas coisas na cabeça aqui enquanto nós estamos conversando. Eu quero que vocês falem, por exemplo, como vocês se conheceram. Hoje já tem 2 anos de casado, né? Como é que foi o processo de conhecimento, depois namoro, e depois a gente vai chegando aí até o dia da viagem. Conta aí, meu. Embora eu sei um pouquinho, mas eu não sei. Tem mais histórias aí que a gente não sabe. Mas vamos lá. Pode contar aí. Quer começar? Não, pode começar. Então, começou em 2016, quando eu voltei para Volta Redonda, né? Vim fazer faculdade, vim de Teófilo Otoni, morar com a minha avó em Volta Redonda. Aí na igreja central, no Aterrado, na congregacional, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, encontrei a Misaela, conheci a Misaela lá.
E assim que ela me viu, ela falou, nossa, você é muito lindo, gostei de você. Me apaixonei, foi paixão à primeira vista. Isso aí não é verdade. Brincadeira, brincadeira. Mas eu lembro que a primeira vez que eu a vi no culto, eu olhei e falei, nossa, essa menina é muito bonita, hein? Olhei assim e já senti algo diferente, né? Desde a primeira vez que eu a vi, ainda não a conhecia. Ela me viu, acho que no outro dia também, primeiro, né? No outro culto. E a gente foi se conhecendo. Primeiro fomos amigos. Eu dava Sempre aula. começa com a amizade, né, missionária? É verdade. Missionária, ela foi minha amiga também. Eu dei aula de violão e guitarra na igreja um tempo. E ela já tocava, mas fazia aula também comigo. A gente foi conversando, foi se conhecendo, sim. E a gente foi, né? Um gostando do outro, né? E só que a Micela tinha um propósito também, que ela queria esperar uma certa idade pra gente começar a namorar. E faltavam ainda, desde a época que a gente começou a conversar assim, quase 3 anos. Acho que uns 2 anos e 8 meses, 2 anos e 6, 7 meses, alguma coisa assim. E eu lembro que ela me falou sobre isso, né? E eu falei pra ela, né, que tava disposto a esperar, né? Porque aquilo que é bom vale a pena a gente esperar, né? Então, foi o que eu falei pra ela. E a gente esperou, né? Esse tempo, 2 anos, quase 3. Não demorou bastante passar. Uma Mas, eternidade. mas foi bom também pra gente ir amadurecendo, pra gente crescendo. E depois desse período a gente começou, a gente namorar, né? Quando ela fez aniversário, no dia do aniversário, já pedi ela em namoro. No dia que eu antecedia o meu aniversário, na verdade, você foi lá falar com meu pai, né? E, na verdade, é porque realmente, quando eu tinha por volta de 12 anos de idade, eu fiz um propósito com Deus. Eu senti o desejo de fazer um propósito. E eu falei, Deus, eu não vou namorar até eu completar 18 anos. Porque eu queria ter um foco na minha vida, inclusive espiritual. E aí eu fiz esse propósito. Só que eu acabei conhecendo ele antes dos 18. Aí que foi a confusão, né? Prova de fogo. Aí que foi a confusão, né? É, Mas aí eu não queria abrir mão do meu propósito, né? Quando eu o conheci, a gente conversou, eu achei que ele é, né, um ótimo rapaz e tudo, mas eu falei assim, bom, eu não vou abrir mão do meu propósito. Por mais que seja uma pessoa interessante, uma pessoa agradável, ainda assim o meu propósito com Deus vai além desse objetivo de ter uma pessoa ao lado. Então, assim, meu propósito era primeiro com Deus, depois sim um compromisso com outras pessoas. Essa questão do propósito é bem complicada, porque quando a gente faz o propósito, a gente não sabe o que pode acontecer, na Pois é. verdade. Mas o interessante é que você permaneceu fiel, vocês permaneceram fiéis naquilo que propuseram no coração, e hoje a gente está vendo a bênção que é, né, senhora? Verdade. De falar acerca, né, do propósito, uma vez que se faz um propósito e aguarda o Senhor, né, cumpre segundo o querer de Deus, com certeza é vitória na certa, né? Porque Deus honra a fé dos seus filhos, né? Então, passado lá os quase 3 anos, né? Passados quase 3 anos aí, você foi lá, criou coragem, foi conversar com o pai da moça. na verdade, já tinha conversado, desde quando a gente começou a estar orando, assim, orando e conversando, a gente conversou e já falei, né, com o meu sogro. Na época não era meu sogro ainda. Conversei que a gente Futuro sogro. não estaria namorando, mas que a gente tinha o interesse já de estar orando por esse propósito, né? Ter esse compromisso, né, de estar esperando ela completar o tempo para poder namorar. Conversei com ele, ficou meio assim, ficou um pouco assim, mas entendeu, né? Entendeu? E foi, assim, um período muito importante pra gente. Mas, ao mesmo tempo, era um pouco engraçado, porque, assim, meu propósito era até os 18. E eu logo falei com ele, eu fui franca, né? Eu não podia esconder aquele propósito e também não podia abrir mão dele. E aí eu falei com ele, ele falou assim, eu espero. Eu, beleza, então, vai esperar, né? Só que aí, ao longo desses anos, ele fazia faculdade perto da onde eu estava estudando, né? E ficava um do lado do né? outro.
estudando lá no Marinho, e ele fazendo faculdade na UF, lá da Vila. E aí, todos os dias, praticamente, que ele ia à faculdade, quando era o horário de almoço, eu almoçava e já logo saía, e a gente sentava ali na frente da UF e ficava batendo papo um do lado do outro, né? Só que aí acaba gerando dúvidas nas pessoas, né? Porque hoje em dia, o que você vai pensar, né? Dois jovens ali vão ficar só um sentado do lado do outro conversando. Então, assim, as pessoas no começo duvidavam um pouco dessa questão do propósito que a gente tinha. E eu acredito que até meu pai deve ter olhado assim, falou: ah, esse rapaz aí não tá só orando, não. Tá querendo namorar. Então, assim, foi um momento muito bom também, porque nós tivemos grandes períodos de conversa e através dessa conversa a gente pôde se conhecer melhor e fortalecer realmente um vínculo de amizade. Eu sabia realmente as coisas que ele gostava, ele sabia as coisas que eu gostava. E esse conhecimento foi e tem sido muito importante também para o nosso casamento. Sim, sim. A gente vê que realmente foi um propósito do Senhor, assim, porque foi um tempo que Deus preparou para a gente amadurecer também como pessoa, para a gente se conhecer melhor. E foi realmente um tempo que o Senhor preparou. Foi muito importante, né? Hoje a gente olha e vê que foi muito importante esse tempo. É interessante vocês falarem sobre isso, porque o namoro nada mais é do que um período de conhecimento, né? Embora lá nos tempos bíblicos as coisas pareciam que eram meio arranjadas, né? Mas hoje, principalmente hoje, essa importância de saber esperar, né, o momento certo, esperar em Deus também, que é acho que o fator principal, né, está em obediência àquilo que Deus tem colocado. Eu acho que isso traz prosperidade, alegria e consolidação nos relacionamentos. Isso é muito bom, né? E aí, André Luiz, eu quero que você me fala, vamos dar uma pulada aí pra gente, pode ficar tranquilo, o coração dele até dá uma acelerada ali quando eu falo. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou entrar em muito detalhe, não. De repente, depois de algum tempo, vocês namoraram quanto tempo, mais ou menos? Foi Entre exatamente... namoro e noivado e casamento? Exatamente 2 anos. Foi assim, 2 anos e um Igual sua dia. mãe, viu? Foi exatamente. Porque quando ela fez aniversário, dia 2 de outubro, né? Em 2 de outubro de 2018, a gente começou a namorar. Noivamos em junho de 2020 e em outubro de 2020, dia 3, um dia depois do aniversário dela, a gente casou. Sim. Eu me lembro que você chegou a um determinado tempo, não sei se foi em abril ou março de 2020, e falou: pai, eu quero casar esse ano. E aí, interessante é que você não tinha uma casa para morar, você não tinha emprego, né? Mas queria casar. Tava no estreito, né? E como é que se deu isso? De repente, quer dizer, de abril para outubro, no caso que é o casamento, são 6 meses. O que aconteceu nesses 6 meses? Então, na verdade, eu lembro que eu conversei, foi em dezembro de 2019. Dezembro de 2019. E assim, Deus já tinha me mostrado, já tinha me feito passar por algumas experiências de ver que Deus sempre provia. Sim, não era pelo meu esforço, mas pelo que Deus podia prover. E assim como tem feito muitas vezes até hoje, né? Mas o que aconteceu? Eu tava com muita... A gente conversava, a gente tava com esse desejo de casar. Só que devido à faculdade, devido a alguns compromissos, não estava trabalhando. Eu já tinha trabalhado assim algumas vezes, mas nada assim fixo, né, por muito tempo. Sim. Então assim, não estava trabalhando Até porque naquele naquele período. tempo a engenharia que se fazia na Era integral. Integral. Não, tempo isso. integral, né? Tempo integral. Então, às vezes eu tinha aula de 10 da manhã até 10 da noite. E era assim, uma carga horária um pouco puxada, não tinha muito tempo para o outro trabalho, alguma coisa assim. Às vezes era difícil de conciliar. Então, o que aconteceu? Eu lembro que em dezembro a gente estava com esse propósito, começamos a conversar, vamos casar ano que vem, vamos casar e sem emprego, sem casa, sem recurso, né? A Micaela estava fazendo estágio na época ou não? Em dezembro. Que era jovem aprendiz? Ou não? Não, um jovem aprendiz foi em janeiro, né? Isso. No caso, em dezembro eu estava terminando o ensino médio, né? Sim. E o que
que aconteceu? Eu lembro que eu conversei com meus pais, né? Conversei com vocês. E quando foi em janeiro, eu estava tendo uma campanha na igreja de, acho que era 30 dias ou 31 dias de oração. E eu ia nos cultos e comecei a entregar esse propósito ao Senhor, né? A gente já entregava, já orava antes, mas comecei a clamar ainda mais nesse período, todos os cultos, né, eram todos os dias da campanha, entregando essa causa ao Senhor, entregando, e orando ao Senhor, pedindo a Deus para que se fosse da vontade dele, ele abrisse a porta, ele fizesse um milagre, né? Abençoasse. E realmente foi o que Deus fez. Eu lembro que em fevereiro, no começo de fevereiro, eu comecei a trabalhar fazendo alguns serviços em curto, né? Que era um serviço temporário de acho que uns 4 ou 5 dias. E fiz um serviço rápido. E com o dinheiro que eu recebi desses dias trabalhados, ia ter um retiro espiritual. Eu usei esse dinheiro para ir no retiro espiritual da igreja, né? Peguei ele praticamente todo e usei para ir para o retiro espiritual. Aí eu tocava também, né, no louvor lá do retiro espiritual. E eu lembro que os cultos foram passando, foi assim, um trabalho muito abençoado, né? Deus operou bastante. E no último dia, foram uns 4 ou 5 dias que a gente ficou lá. No último dia, eu estava terminando o culto. O Senhor já estava, né, veio me buscar. E eu lembro que quase indo embora assim, Deus usou um presbítero que estava lá no culto para falar comigo. Falou assim, ó, me chamou e entregou algo de Deus para mim. E assim, sendo, né, breve, falando que Deus ia me surpreender muito naquele ano, que Deus ia fazer acontecer muitas coisas e iria ser um ano que Deus ia me surpreender muito, que eu seria muito abençoado. Isso foi em fevereiro, né, na época do retiro espiritual, era o mesmo período ali que acontece o carnaval. E assim, eu sei que eu voltei para casa, pouco tempo depois, eu chegando em casa, Deus preparou uma porta de um emprego, né, uma porta assim para eu estar trabalhando. E foi um serviço totalmente novo. E eu lembro que logo quando eu comecei, no primeiro mês, teve aquele lockdown, né, por causa da pandemia, Sim, parou tudo. Eu pensei, poxa, acabei de entrar e vou parar, vou perder o emprego. E eu fazia um serviço que eu atendia uma região, atendia cidade e cidades vizinhas. E por incrível que pareça, no período da pandemia, tinha tanto serviço que eu não tinha hora para parar. Então, eu fiquei assim, até um pouco sobrecarregado. Mas eu vi a mão de Deus, porque Deus abriu a porta e ele abençoou até o patrão na época da empresa. Ele falou comigo, rapaz, ó, você deve ser abençoado mesmo, porque tava com pouco serviço. Eu pensei que ia ficar com menos ainda e agora só tá crescendo. E ele nem não é evangélico assim, né? Mas a gente vê como que Deus age, né? Como que ele prepara. Eu sei que nesse curto tempo de alguns meses, nós casamos em outubro, em junho a gente já tinha a nossa casa. Deus nos deu condição também de casar. Própria. Nossa casa própria. Não é bom frisar isso. Casa própria. Deus. Para quem não tinha nada, nem dinheiro para comprar, Isso, a gente não tinha nada. Deus abriu as portas. Zero, eu tinha R$0. E assim, Deus foi fazendo umas coisas que eu não tem como falar assim, ó, foi porque eu ganhei bem, porque eu não ganhei bem. Meu salário não era um salário alto, era um salário baixo. Mas Deus fez coisas que é só milagres de Deus explicar. Não tem como eu explicar. A gente com os móveis, né, a gente foi muito abençoado. Com a reforma na casa, a gente precisou fazer uma pequena reforma na casa. Fomos muito abençoados. Pessoas nos ajudaram. Deus sempre levantou pessoas. Sim, sempre levantou pessoas para nos abençoar. A nossa festa de casamento também, muitas pessoas abençoaram. A gente praticamente não gastou com quase nada, né? E o Senhor, assim, em tudo a gente viu a mão de Deus. A gente pôde trocar de carro um pouco tempo depois do casamento. Algumas coisas que a gente tinha vontade, a gente teve, Deus deu condição para a gente ter. Então, assim, foi uma coisa que... Como é que eu posso explicar? Não tem como, foi milagre de Deus, sabe? Deus abriu as portas. Viver o sobrenatural. Isso. Deus supriu as necessidades muito além do que a gente imaginava. Quem se submete, eu sempre digo isso, quem se submete à vontade de Deus, ele vai viver o sobrenatural. Às vezes ele vai se abster de muitas coisas, né, missionária? Verdade. Mas ele vai viver o sobrenatural. Vou deixar a missionária conduzir um pouquinho, porque ela está quietinha, tadinha, né? Não, estou participando. Então tá bom. Não, se você quiser fazer uma pergunta para eles, fica à vontade. Eu quero falar acerca do sobrenatural, né? Realmente, aqueles que confiam no Senhor, Ele faz milagres acontecer.
e onde não tem porta, ele faz surgir, né? Então, verdadeiramente, Deus, quero frisar isso para os nossos amigos, nossos irmãos que estão aí nos ouvindo, que possam continuar confiando em Deus, porque Ele é Deus de surpresas. Às vezes nós planejamos, temos um sonho, e o que Deus tem para nós é muito maior, vai além das nossas expectativas, né? E temos visto isso, a fidelidade de Deus na vida deste casal, André Luiz e Misaela, porque, como vocês mesmos falaram, né? Não tinha casa, tudo começou, não tinha emprego ainda, e no mesmo ano o Senhor foi abrindo portas, dando condições, né? E vocês estão a cada dia recebendo de Deus aquilo que Ele tem reservado para vocês. E eu creio que muito mais Deus fará, né? Porque o nosso Deus é Deus de bênçãos, é Deus de milagres, é Deus de surpresas. Eu gosto de falar sobre isso, que Ele é um Deus de surpresas. Nos surpreende sempre. E aí, senhora Misaela, de repente, vamos casar. Como é que foi isso? Como é que chegou nesse ponto, né? Vocês estavam de comum acordo no sentido de... É claro que... comum acordo, eu digo assim, porque às vezes um está sonhando mais do que o outro, ou vocês sonharam juntos? Essa acho que é a melhor pergunta, né? O que acontece? Como a gente se conheceu, né, com 16 anos, né, apesar de eu ser nova, aliás, foi um pouquinho antes de eu completar 16, na verdade, mas eu sempre pensei, sabe, na minha vida mesmo, já sempre levando a sério a minha vida, saber que eu queria construir uma família, queria ter alguém ao meu lado, mas lógico, antes de conhecê-lo eu já pensava assim na questão do meu propósito, eu pensava que eu faria essas coisas após o cumprimento do propósito, não pensava que eu conheceria uma pessoa durante esse tempo, mas em tudo Deus preparou, até eu conhecê-lo foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, foi pouco depois que a minha mãe faleceu, foi quando eu o conheci. Então, eu acredito até que ele realmente foi uma pessoa preparada por Deus para me ajudar a vencer esse período, que foi um período muito difícil. Porque eu passei por toda aquela questão, eu e meus irmãos, né? Minha mãe ficou internada e tal, e depois veio a falecer, e passado algum tempo a gente começou a se aproximar um pouco mais. E, assim, para muitas pessoas, passar por esse momento, aliás, para todas, é um momento muito difícil. Mas, graças a Deus, com a ajuda dele, eu consegui superar, por assim dizer. A gente sabe que a saudade, ela sempre fica, mas eu consegui superar esse momento de forma que eu não tive depressão, não tive vontade de... Não perdi a vontade de sonhar, né? Mas com ele eu pude criar novos sonhos, porque aí já foram surgindo sonhos de casar, de construir uma família, e foi tudo que foi se construindo ao longo do tempo, conforme a gente conversava. Não foi assim, da noite para o dia, conheci ele, quero casar com você. Não foi bem assim, mas ao longo da nossa conversa, da nossa trajetória, a gente ia conversando sobre planos, sobre a vontade de Deus. E conforme nós nos conhecíamos cada vez mais, a gente foi olhando e vendo que, poxa, tá aí a pessoa de Deus para minha vida, uma pessoa para me abençoar. E aí, com isso, foi surgindo a vontade, né, de se casar, de realmente se tornar uma só carne, né? Certo. Agora, não, o que eu quero saber... Amém, até aí tá tudo bem. Mas eu quero saber o seguinte, quando é que você chega em casa e dá a notícia? Como é que foi? Foi tranquilo? Então, na verdade, eu não dei notícia nenhuma, não. Eu acabei deixando isso para ele, né? Eu fiquei mais quietinha, né? A gente conversava muito sobre, mas na hora de falar mesmo, eu não falava muito, não. Eu deixava mais quieta, assim. Mas eu acredito que meu pai já entendia que era essa trajetória, né? Porque para nós cristãos, esse é o propósito de Deus para a nossa vida, né? Que nós conheçamos uma pessoa e que a gente posteriormente se casa. Então é natural, é uma coisa que vai surgindo natural ao longo do tempo, né? Mas eu não me meti a falar nada, não. Ficou mais para ele essa bronca aí.
Então, mas eu acho interessante isso. Missionária Ana e eu também, quando começamos a namorar, nós começamos a namorar com o objetivo mesmo, né? Então, o mesmo fato acontece com vocês. Eu penso que as pessoas devem entender e trazer isso para as suas vidas, porque relacionamento é uma situação muito complicada, né? Hoje nós temos vários doutores aí, pessoas que estão trabalhando só nessa área para tratar de família, né? Ninguém é superior a ninguém, no sentido de dizer que é o melhor. Todos nós temos as nossas virtudes e as nossas chatices, né? Missionária Ana e eu, nós estamos há 28 anos, né? Casamento perfeito, né, missionária Ana? Isso, claro que a gente, uma vez, eu cheguei para falar sobre isso, né? Graças a Deus, realmente Deus preparou também meu esposo para mim, né? Ouvindo vocês falando, eu penso assim, repetiu a cena, né? Mas de vez em quando dá vontade de dar umas arranhadas, né? Não, sabe, eu costumo dizer, são duas cabeças num corpo só. Então, claro que tem momentos que há divergências, né, de pensamentos, mas o propósito, a conclusão final é um conjunto, né? Eu penso que, na verdade, nós servimos a Cristo, né? E essa questão da presença de Deus em nossas vidas nos dá esse equilíbrio que todo mundo precisa, não é verdade? Sim. Mas aí, André Luiz, agora chegou a vez do rapaz. André Pode falar. Luiz Gabriel Querubino. Eu tô quase chorando aqui. Mas então o tempo passa, né? Já estão aí com 2 anos de casados. Deus proporcionou a vocês muitas conquistas. Posso falar isso com propriedade, porque nós temos acompanhado, né, por sermos família, e eu penso que apesar, e eu digo diferenças, não que nós temos as nossas diferenças no sentido pejorativo, mas é que todo ser humano ele é diferente do outro. Uma família que tem 10 irmãos, ou uma família que os pais têm 10 filhos, todos os filhos, cada um vai ter uma característica diferente. Isso não quer dizer que seja um problema, é que, na verdade, as pessoas são diferentes umas das outras, né? E nós precisamos, penso eu, como família, independente das diferenças, aprender a nos respeitar e aceitar a diferença do outro, né? Porque assim nós vamos ter muito mais paz. Na verdade, então, 2 anos. 2 anos se passaram já, né? Já 2 anos. 2 anos não é um pouquinho, né? Porque mais um pouco. 2 anos e 3 meses de casado. 2 anos e 3 meses de casado. E surgiu esta oportunidade agora de um novo tempo, vamos dizer aí, uma nova etapa na vida de vocês. E isso já era algo que estava no seu coração, no coração da Misaela há algum tempo, ou isso foi sendo construído aos poucos? Eu digo assim por quê? Eu vou explicar, vou tentar ser mais claro, por exemplo. Desde criança, eu sempre, morando em Volta Redonda, eu me senti deslocado de Volta Redonda. Eu não entendia isso. Por que eu estava ali, nasci naquela cidade, uma cidade maravilhosa, mas o meu coração nunca esteve ali. Parece, até ontem, acho que eu não sei se eu falei com a Misaela, que parece que Deus tirou a pátria do meu coração ali, né? E eu consigo estar bem melhor em qualquer lugar. Por exemplo, trabalhando na obra, né? Nós tivemos alguns lugares que o povo talvez já está até cansado de saber disso, mas todos esses lugares eu fiquei muito bem. Mas quando voltar para aquela cidade hoje, e aí de repente eu conheço sua mãe, né? Nos anos 90, né, dona Ana? Tem um tempinho. Tem um tempinho já.
E havia também um propósito no coração dela, entendeu? Assim, embora nós não nos conhecíamos, mas parece que essa união, ela casou para suprir a necessidade dos dois, porque ela queria fazer a obra de Deus. Eu também tinha esse desejo, né? Eu não entendi ainda o que estava acontecendo. E, de repente, nós estamos aí, 30 anos depois de nós nos conhecemos, a metade deles no campo missionário, né? Ou mais da metade no campo missionário, e Deus tem nos abençoado. Você já tinha essa pretensão quando pequeno, Misaela, André, ou surgiu isso mediante ao casamento? Como é que funciona isso? Então, assim, digamos assim, que desde pequeno, talvez sim e não, né? Não esse desejo de fato mesmo ministerial, assim, né? Eu queria, assim, cooperar na obra de Deus, no reino de Deus, mas não, assim, tinha essa visão tão clara, assim, falando ministerialmente. Mas na minha adolescência, né, quando fomos enviados para a cidade de Teófilo Otoni, lá eu comecei a amadurecer. Foi tendo mais assim, um encontro mais real com o Senhor também. Quando Deus foi ministrando aos nossos corações algumas coisas. Deus foi, em particular no meu também, me fazendo amadurecer mais, entendendo melhor essa questão ministerial, essa questão também espiritual. Foi quando o Senhor começou a falar ao meu coração, né? E assim, de lá para cá o Senhor tem trabalhado, tem ministrado, e a cada dia eu sinto mais essa confirmação do Senhor. E Deus tem, pela misericórdia do Senhor, Deus tem me usado, tem preparado algumas oportunidades. Hoje eu também sou ministro de louvor, toco, às vezes ministro de louvor também, e É um graças... diácono também, né? Embora não Sim. exerça diaconia, a diaconia no sentido mais conhecido, né? Que é Isso. estar ali cumprindo aquelas Hoje- escalas, mas está trabalhando. Isso, lá. hoje eu tenho ficado mais nessa questão do louvor, mais contribuindo nessa questão do louvor. Já tive algumas oportunidades também de liderar ministério de louvor, de tocar também com alguns cantores, né, no meio gospel, no meio cristão. E assim, graças a Deus o Senhor tem nos usado nessa questão, mas não só como músico, assim, mas também nas demais áreas também contribuindo na igreja, somando assim com o ministério de forma geral, né? Certo. Você, Misaela? É um amadurecimento, né, ao longo do tempo. Eu sempre tive já um compromisso com Deus. Desde pequena eu realmente levava as coisas de Deus a sério. As pessoas às vezes brincavam que eu levava a sério até demais. Eu lembro quando eu era pequenininha, né, teve uma vez que eu deixei a Bíblia cair no chão. Para mim aquilo era nossa, um pecado. Eu catei minha Bíblia, eu já, desculpa Deus, desculpa Deus. Então, assim, eu levava tudo muito a sério, né, as coisas de Deus. Mas essa questão do ministério mesmo é uma questão que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo e a gente vai procurando entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque todos nós temos um propósito. Deus tem um propósito, algo que Ele quer cumprir nas nossas vidas. Mas a gente só vai conseguir entender se a gente realmente se aproximar de Deus, porque não tem como a gente ouvir alguém que está distante da gente. Então eu sempre procurei me aproximar de Deus para entender qual é o propósito dele para mim e hoje para as nossas vidas, né? Então eu acho que é uma questão de amadurecimento. Sim, sim. Missionária Ana e eu, nós, desde pequeno, quando o André era pequeno, perdão, nós entendíamos que esse momento ia chegar. Então eu falava para ela, você corta o cordão umbilical. Só que o problema é que eu não consigo cortar esse cordão. Eu tô só Deus na causa. Não por vocês estarem indo, eu estou feliz. Né? Eu entendi que de alguma forma Deus iria trabalhar na vida do André, né? Até outras pessoas também, Deus usou várias pessoas para falar. Falando acerca do chamado, né, para o campo missionário. E não tem como esquecer. Muitas pessoas falaram, mas a irmã Rosânia, né, lembro uma vez que ela falou, corta o cordão umbilical que esse menino vai embora.
E aí eu pensei, meu Deus, eu sei, mas no fundo, a gente fica assim, sei que essa hora vai chegar, mas que eu possa entender, né, que realmente os filhos são herança do Senhor e Ele cuida e cuida muito bem. Né? E nós vimos o progresso na vida do André Luiz também, porque lá naquela cidade, Teófilo Otoni, ali foi onde realmente, embora você tenha nascido, né, num berço evangélico, né, num lar cristão, mas foi ali que você teve um encontro com Deus, né, no campo. E é interessante, missionária Ana, isso me veio agora à mente, foi no campo de batalha. Foi no campo de batalha que o André foi forjado. No campo, olha que coisa interessante, eu não tinha parado para pensar nisso, né? O André forjado no campo de batalha. E eu vejo toda essa prosperidade no casamento de vocês, as portas que Deus tem aberto, essa questão da fidelidade a Deus, de servir ao Senhor. Às vezes, né, eu dou testemunho do André, de quando ele começou a ler a Bíblia, né? Um capítulo por dia, e você já está em quantas vezes você já leu? Olha, eu já li umas 5, 6 vezes, né, toda, do começo ao final, mas hoje em dia eu não tenho feito assim, né, tipo, de ler do começo até o final. Faço mais, a gente lê junto, né? Faz uma Geralmente leitura aleatória. mais assim, algum livro específico, um texto específico da Bíblia. Entendi. Então isso é muito bom, porque isso vai trazendo a perfeição. A palavra de Deus, ela tem o poder, né, de mudar a nossa vida, né? De fazer tudo novo. Isso é muito importante. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, se eu não me engano, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E a partir daí, dessa prática do André, nós vimos as coisas acontecendo. E aí a evidência para mim e para a missionária Ana foram ficando cada vez mais fortes em ver como Deus trabalhou, né, missionária Ana, na questão do André, e a gente começava a entender isso. Hoje, quando eu falo que estou com vontade de chorar, e estou mesmo, chorar, mas não é chorar porque está perdendo, não é nada disso, sei lá, eu gosto muito com quem que eu vou brigar, né? Mas não é isso, é porque eu saudade, queria, né? Saudade, sabe que estar perto de vocês, né? Você vê que, Misaela, eu a tenho como filha, né? Nós a temos como filha, né? Embora você levou meu filho embora, né? Mas é brincadeira, você é uma pessoa que eu louvo a Deus porque chegou na vida do André para somar, né? E espero que seja assim da parte do André para você também. Com certeza, eu falei não só da questão de eu tê-lo conhecido num momento muito difícil da minha vida, mas, por exemplo, eu também nasci em um lar cristão, né, evangélico já. Só que, por mais incrível que pareça, eu nunca tinha lido a Bíblia toda. Falava assim, eu vou ler a Bíblia toda. Né? Já tinha lido diversos textos, às vezes estudava a Palavra de Deus, até pela revista da escola dominical, fazia esses estudos. Só que um belo dia, a gente conversando por telefone, eu até falei com ele, eu falei, sabe que eu nunca li a Bíblia inteira? E aí eu conversei isso com ele, aí ele me propôs, falou assim, não, então vamos começar a ler juntos. Isso a gente nem namorava ainda, eu já namorava. Não, namorava não. Não namorava ainda. Então, assim, aí a gente começou a ler juntos o mesmo capítulo diariamente. Então, ele também foi bênção na minha vida nesse sentido, porque ele também me contagiou com esse bom hábito que ele tem de realmente ler a Bíblia todos os dias juntos. Entendeu? Esse ler a Bíblia, para mim, realmente foi muito importante. Tem sido muito importante, porque é um hábito que a gente mantém ele até hoje, né? Mesmo lendo, chegando em Apocalipse, eu lendo já todos os livros, a gente continua lendo diariamente. Então, é uma troca, né? O casamento, ele é uma troca. E tem sido uma troca muito boa, tanto para mim quanto para ele, eu acredito. Amém. E agora, com essa nova etapa,
na vida de vocês, essa nova fase. Eu imagino que há muitas preocupações, embora nós sabemos que quem fez a promessa é Deus, Deus está abrindo as portas, mas nós somos seres humanos, né? Então, existem medos, né? Como é que vocês estão lidando Porque assim, você aqui é a nossa zona de conforto, é o nosso país, né? É o lugar que a gente nasceu, está crescendo, né? Cresceu e tal, viveu, no caso de vocês e nossa, que é a maior parte da nossa vida. Estar indo para um outro país agora, quase que meio que na promessa, igual que Deus fez com Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, né? Tem alguma não insegurança, mas algumas preocupações nesse sentido? Como é que será lá? Como é que vai ser? Como é que fica isso aí no coração de vocês? Pode responder os dois, sem problema não. Olha, hoje, assim, por hoje, eu tô bem mais tranquilo. Parece que o próprio Senhor, né, ele vai tirando, assim, o peso, né, aquela ansiedade, as preocupações. Dá uma preocupação, como é que vai ser? Há um tempo atrás eu estava bem preocupado. Como é que vai ser? Tá tudo muito caro, algumas coisas estão difíceis. E às vezes a gente recebe algumas notícias ruins, né? Algumas notícias, né, que não são muito boas, mas Deus tem nos feito ver quanto Deus tem confirmado, quanto Ele tem direcionado. E assim, vai sendo uma coisa sobrenatural de Deus, né? Uma coisa extraordinária. Então acaba que essa segurança que o Senhor nos passa, essa confirmação que o Senhor nos dá, ela vai tirando, né? Vai nos mostrando que não há por que ter medo, não há por que se preocupar. Então, hoje estamos, acredito que nós dois, né? Estamos, assim, bem mais tranquilos. A gente fica pensando como é que vai ser. A gente ainda não tem muitas coisas certas, mas nós temos um chamado do Senhor e cremos que Deus irá prover todas as outras coisas, né? É isso aí. Fala aí, Misaela. E aí, Misaela, sua vez agora. Hoje nós estamos bem mais tranquilos, né? Porque a primeira coisa foi entender para onde Deus queria nos levar, né? Onde que Deus realmente queria que nós estivéssemos ali cooperando, ajudando, como a gente já tem feito aqui. E ao longo do tempo, com certeza, dá aquele friozinho na barriga, né? Para quem também nunca andou de avião, de repente vai ter que andar de avião, ir para um outro lugar. E não vai andar uma horinha, não, né? Então, assim, são muitas coisas novas e muitas coisas que a gente foi construindo aqui também, né? Então, assim, no começo, às vezes, dá aquela sensação, nossa, mas as coisas que eu tenho aqui, o que eu estou vivenciando aqui, mas é uma coisa que é impressionante. Deus, ele realmente fala aos nossos corações, nos trazendo uma segurança. Às vezes, quando bate um pouquinho de medinho, às vezes, quando bate, né, a gente fica um pouco ansioso, agitado, assustado. Deus sempre vai lá com a palavra certa para a gente ficar tranquilo, que já está tudo preparado, que Deus está cuidando, né? Aos olhos das pessoas, às vezes, pode ser até um pouco assustador. Nossa, mas como assim, né? Como que vocês vão fazer isso? Vocês não têm juízo. Então, assim, são muitas novidades, né? O novo, normalmente, ele assusta um pouco, né? A gente estava conversando até sobre isso hoje, a missionária Ana, e a gente estava falando sobre essa questão do novo. Mas com Deus, qualquer novidade, qualquer coisa, não é barreira, não é empecilho. Então, assim, Deus tem nos tranquilizado bastante, né? A gente tem ficado bem tranquilo, graças a Deus. Isso é muito bom. Confiar no Senhor, eu acho que é o primordial. Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês, e é um tipo de assunto que eu falo com segurança. Quando Deus está no negócio, existem, como eu disse, nós somos seres humanos, existem as preocupações. Mas olha, nesses anos que missionária Ana e eu estamos na obra de Deus fora da nossa cidade, Deus não tem nos faltado. O André Luiz viveu uma boa parte conosco, né?
Você foi embora do Teófilo Otoni em que ano? Quase que no ano que a gente foi 2016. embora, né? 2016. 2016. A gente veio, acho que 17, ou já também 16, não me lembro. Acho que foi na metade do ano de 2016, se eu não me engano. Por aí, assim. E passamos muitas experiências ali, né, André? Muitas Muitas. experiências. O André pôde presenciar muito milagre em momentos que nós olhávamos assim para os recursos humanos e agora? Como é que vai ser? Eu fiquei lá 8 anos praticamente, né? 8 anos. Vocês 8 ficaram acho que 8 anos e 8 meio. anos e 5 meses nós ficamos lá. Então, 5 meses depois a gente foi embora. E nada planejado, nada foi acontecendo assim gradativamente. E então, Deus ele tem suprido as nossas necessidades. Nós não precisamos dar força para uma forcinha para Deus no sentido de querer facilitar as coisas. Nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos confiar na promessa de Deus. Confiar na promessa do Senhor. Confiar na promessa do Senhor, porque ele tem cuidado de nós. Né? É o segredo, né? E Confiar em Deus, ele tem. é verdade. E nós, a missionária Ana, temos vivido essa experiência com Deus. Sobrenatural de Deus, né? Agindo a cada manhã. E a gente não pode perder a fé naquele que tudo pode, né? Que é o Senhor, nosso Deus poderoso. Realmente ele é Deus de milagres. É isso aí. Graças a Deus. Então, gente, nós estamos aqui quase 1 hora já, 46 minutos conversando. Vou fazer mais uma perguntinha para vocês. Depois cada um de nós vamos fazer as nossas considerações finais. A minha última pergunta aqui para vocês. Aliás, talvez não seja uma pergunta, mas não vai ser uma pergunta, vai ser um aconselhamento. Confiem no Senhor. Nesse novo de Deus para a vida de vocês. A nossa expectativa quando estamos indo para algo que o nosso coração almeja muito é que tudo será bom. Tudo será bom. E como foi tudo bom conosco. Mas no meio desse bom, há alguns intervalos em que muitas vezes somos colocados à prova. Se a gente falar de deserto, o Andrezinho esses dias pregou lá na igreja e falou: o que tem no deserto? Deserto não tem nada. O recurso para se viver é escasso. Mas quando Deus está no deserto é diferente. Então, talvez, pode ser, espero que não, mas que uma hora vocês olhem e dizem: meu Deus, e agora? O Senhor vai estar ali. E aqui, missionária Ana e eu, enquanto estivermos com vida, estaremos na retaguarda em oração. Certeza. Quero desejar a vocês toda a felicidade do mundo. Meu coração não está partido, né? Meu coração não está partido. Mas hoje eu falava com o André, né? Ele falou: mas eu estava lá em Volta Redonda, você estava no céu, mas a gente está aqui, pega um carro, vai ali pertinho agora, não é tão fácil lá para onde vocês estão indo. Mas hoje nós temos uma vantagem muito grande, que eu posso pegar um WhatsApp aqui, As redes sociais. ligar para vocês, falar, rever vocês, ver o progresso, acompanhar o progresso de vocês. Isso meio que acalma o meu coração um pouco. Então eu quero que vocês entendam que vocês nos têm aqui, missionária Ana e eu, como aqueles que estão torcendo para a felicidade de vocês, tá? E estão na retaguarda em oração para qualquer coisa. Qualquer coisa. E eu vou passar para a missionária Ana, porque senão um cisco pode cair nos meus olhos. Tá certo, missionária Ana? Como foi falado, né? A gente está aqui, crendo que já deu tudo certo. Lutas, com certeza, elas irão aparecer. Os desafios
porque o Senhor Jesus não prometeu nada fácil. Ele deixou bem claro que não seria fácil, mas nós temos uma vantagem. Ele falou que não nos deixaria sozinhos. Deixou conosco o Espírito Santo Consolador. Esse Espírito Santo é aquele que dá graça, consolo, sustento, perseverança, enfim, tantas coisas boas. E que o que desejamos, que eu desejo é isso, sucesso, e que a vontade de Deus possa cumprir na vida de vocês. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita e ela é agradável, como já falei, né? E a Bíblia nos ensina assim. E o segredo é obedecer. Obedecer à voz de Deus, obedecer segundo a palavra dele, porque a palavra dele é perfeita. E eu creio que muitas coisas Deus irá fazer em vocês, através de vocês. E eu creio que será bênção. Muitas almas se renderão aos pés de Jesus através do ministério de vocês, né, do trabalho que Deus tem confiado nas mãos de vocês. E que Deus possa fazer cumprir cada dia mais. Claro que teremos saudades, né? Teremos saudades, mas diz a minha amiga Rita, né? É um motivo para eu visitar meus netos. Para frente, né? Depois ela vou visitar meus netos. É um motivo para sair do país para visitar meus netos. Mas a nossa vida continua, né? Verdade. Temos o nosso ministério para exercer. Deus Tempo, confiou em nós. apesar de eu estar já começando a ficar com meus cabelos brancos, temos sonhos também, desejos que estão no meu coração, tenho compartilhado com a missionária Ana. Acredito até que estão nos nossos, porque a Ana é uma parceira. Não é que topa tudo, né? Mas é alguém vontade que, de Deus, né? A gente sempre sendo da vontade de Deus, a gente continua. Mas estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa a se fazer. Missaela, considerações finais. Só agradecer mesmo, assim, aproveitar essa oportunidade para agradecer vocês, né? Cuidado com o que você vai falar, viu? Não, que ao longo desses anos, sabe, desde que eu os conheci, vocês me receberam de braços abertos mesmo, sempre me ajudaram bastante. A senhora como mamãezona, como eu falei outro dia, o senhor como pai também. Pai, não fica com ciúme, tá? 2 pais, por favor, e não vou me complicar, né? Mas, assim, são pessoas bênção realmente na minha vida, tem me ajudado ao longo desse tempo, nos momentos mais difíceis, de incertezas, de dificuldades também, né? Porque isso faz parte da nossa vida, né? A gente não é só vitória, não é só felicidade, não é só flores, né? Então, assim, tem até aquela música, né, que fala pregadores de rosas, preguem eles os espinhos também. Então, assim, vocês têm sido bênção tanto nos momentos de rosa quanto nos momentos de espinho. São pessoas que eu sei que eu posso contar em oração, na minha vida, na nossa vida, né? Então, só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, pela minha família também, meu pai, meus irmãos, que são bênçãos na minha vida, né? Meu pai, que realmente foi o primeiro a se converter ali na família, então, por meio dele, Deus me resgatou também, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade, né? Pela vida de cada um. André Luiz. Bem, eu também, né? Só tenho que agradecer ao Senhor pela vida de vocês, pela vida da minha esposa linda. E assim, aproveitar essa oportunidade para falar também, como disse, que a Missaela tem sido uma bênção em minha vida, ela é uma bênção em minha vida, vocês também, né? Porque foram vocês que puxaram a minha orelha quando precisava, quando eu era criança, quando eu queria aprontar. E assim, me ensinaram o caminho, né? Me ensinaram, me instruíram. E isso foi muito importante para mim, isso é muito importante para mim. O homem quem eu sou hoje, né, é muito por causa do que vocês me passaram também, né? Deus usou muito a vida de vocês para me ensinarem, assim, para me capacitarem. E estar com vocês, para mim, é sempre uma bênção, sempre um motivo de muita alegria. Eu amo vocês, a nossa família é um presente do Senhor. Eu sou muito grato a Deus pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe. E, assim,
realmente, eu não sei como seria a minha vida, talvez, né, uma outra criação, de uma outra forma, eu acredito que seria muito diferente. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês que me ensinam, me ajudam até hoje, né? Vocês são bênçãos, assim, nas nossas vidas, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês e, né, pela vida da nossa família em geral, meu sogro, meus cunhados, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Pela a vida da igreja que sempre nos ajuda, nos apoia. E isso é muito importante também, né? Essa amizade entre os irmãos, como o salmista fala, né? Salmo de número 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa amizade, né? Ela é importante que exista também. E para finalizar, quero dizer, né, para você que tá nos ouvindo, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena descansar no Senhor, vale a pena abrir mão dos seus próprios sonhos para sonhar aquilo que Deus tem para sua vida. Porque, como, né, minha mãe missionária Ana disse hoje, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Aquilo que Deus tem para nós é muito melhor e maior do que aquilo que a gente quer, do que aquilo que a gente imagina. Porque como o salmista também fala, enganoso é o coração do homem, né? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seus fins são caminhos de morte. Então vale a pena confiar no Senhor e ter a certeza que os caminhos do Senhor são os melhores para nós. Às vezes a gente não entende lá na frente o futuro, mas Deus faz tudo acontecer de uma certa forma para o nosso próprio bem, para a nossa salvação, para realmente nos dar o melhor, né? Então é isso. Como também aquela passagem que fala, se o pai aqui terreno sabe ser bom com o filho, não vai dar uma coisa ruim assim, quanto mais o nosso Deus, né? Que sempre proporciona o melhor para nossas vidas. Às vezes José, naquele momento que esteve no cativeiro, que foi abandonado pelos seus irmãos, não entenderia o que Deus fez na vida dele, né? Como Deus usou ele para salvar o seu povo. Então vale a pena confiar no cuidado, no querer de Deus. E não é porque você está passando por um deserto, por um momento difícil, agora que está tudo acabado. Não. Deus vai fazer florescer aonde nem semente tem, né? Vamos falar assim. Deus faz o impossível. Ele abre portas de formas assim extraordinárias. Ele não depende do homem, ele não depende do que nós podemos fazer, mas sim daquilo que Deus pode fazer através de nós. E simplesmente pela vontade e o poder do nosso Deus. Amém? Te agradeço por me Libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, Te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Senhor, nós te agradecemos por tua fidelidade e graça em nossas vidas. Por esses dias que os teus filhos têm passado conosco aqui, que têm sido dias de muita alegria. E eu oro, Deus, pedindo a tua bênção. Porque eu sei que, embora há muita coisa desconhecida do lado de lá, eu sei também que o Senhor tem portas abertas naquele lugar. Portas que já estão escancaradas para a vida dos teus filhos. Não porque eles são bons, mas é porque o Senhor tem sido bom para conosco. Deus, assim como o Senhor tem sido com o meu ministério, com o ministério da missionária Ana, Deus, seja 10 vezes mais na vida dos teus filhos, Senhor. Deus querido, que todas as impossibilidades que possam surgir pelos caminhos vinda do inferno caiam por terra em nome de Jesus. E que a tua fidelidade, a tua graça, o teu amor e a tua bondade permaneça sobre a vida dos teus filhos. Senhor, eu os entrego nas tuas mãos, como a minha vida e a vida da minha esposa está entregue. E te agradeço pela tua fidelidade, pela tua bondade. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, o ministério de vocês. Continuar abençoando a minha linda e digníssima esposa. Em nome de Jesus. E você, meu querido, como disse o André Luiz agora há pouco, que tem o desejo de fazer a obra de Deus,
A palavra de Deus diz o seguinte: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. A intimidade com Deus, com a palavra de Deus, com a prática da oração, ela vai nos aproximar cada vez mais de Deus. Todos nós, sobre a vida de todos nós, Deus tem um plano perfeito. E quando nós colocamos a nossa vida, né, diante das potentes mãos de Deus, nós temos a segurança de que Ele cuida de nós. Foi assim com os seus santos profetas, tem sido assim conosco. E você que tem acompanhado o nosso canal, compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva, você que está assistindo, ajude esse ministério a crescer. Por que eu digo isso? Porque esta é uma ferramenta gratuita para a pregação e propagação do Evangelho. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Se inscreve no canal aí, deixa seu like. É isso aí, aqui no GraçaCast. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.